Existe sempre um lado oculto nas ideias que parecem óbvias. Ser bom, por exemplo, parece simples, mas por trás dessa palavra existe um emaranhado de camadas que a gente quase nunca examina. Vamos desfiar esse fio. Primeiro, tem a armadilha do julgamento. Nós adoramos classificar: fulano é bom, cicrano é mau, esse aqui é confiável, aquele é perigoso. Fazemos isso como se estivéssemos catalogando objetos numa prateleira. Só que gente não cabe em caixas. Ninguém é bom ou mau o tempo todo. O que temos são comportamentos, que variam conforme nossas necessidades, medos, histórias. Quando chamamos alguém de bonzinho, não estamos descrevendo a pessoa, mas sim o efeito que ela causa em nós. Previsibilidade, falta de firmeza, aquela sensação de que não dá para confiar de verdade. Já o bom, nós associamos a autenticidade, clareza, presença. O problema é acreditar que essas etiquetas revelam a essência, quando na verdade revelam só o nosso olhar. A segunda camada oculta é a relação entre poder e vulnerabilidade. Parece contraditório, mas é justamente quando mostramos nossas fragilidades que acessamos um poder verdadeiro. No episódio do taxista, o que desarmou a fúria não foi a força, foi o tremor visível das mãos. Mostrar medo foi a chave para abrir a humanidade do outro. E isso é contraintuitivo, porque fomos treinados a esconder fraquezas. Só que esse treinamento nos tornou mais duros, mas também mais sozinhos. A vulnerabilidade, quando escolhida conscientemente, é o oposto da fraqueza. É coragem pura. Tem também a ilusão da neutralidade. Muita gente acha que ser pacífico é ser neutro, não se posicionar, deixar tudo passar. Mas paz não é ausência de posicionamento. Paz é escolha consciente de não alimentar a espiral da violência. É firmeza sem agressividade. O que passa despercebido é que evitar conflitos a qualquer custo muitas vezes só adia a explosão. O silêncio forçado vira ressentimento acumulado, que um dia arrebenta de forma ainda mais violenta. Ou seja, a neutralidade pode ser, na prática, cúmplice da agressão. Outro ponto oculto é o mito da sinceridade absoluta. Quem nunca ouviu alguém dizer: "Eu sou sincero mesmo, falo na cara"? Parece virtude, mas muitas vezes é só licença para jogar machados verbais. A verdadeira sinceridade exige responsabilidade. Não basta dizer o que se pensa, é preciso considerar o impacto daquilo. Isso é um detalhe que pouca gente percebe. A forma de falar pode ser tão importante quanto o conteúdo. Sinceridade sem cuidado é crueldade travestida de virtude. E existe uma sombra ainda mais profunda: a crença de que o outro é sempre uma ameaça. Desde crianças, ouvimos "não fale com estranhos". Crescemos com o estranho como sinônimo de perigo. O resultado é que a gente aprende a reagir com desconfiança automática diante de qualquer diferença. Esse viés invisível corrói relações, faz a gente levantar muralhas desnecessárias, mas atrás de cada muralha sempre tem uma pessoa com medo. Esse é o detalhe mais esquecido. O inimigo que você enxerga muitas vezes é só alguém tão assustado quanto você. Deixa eu abrir o jogo aqui. Eu já fui esse cara que vivia na defensiva, sempre pronto para rebater, sempre desconfiado. Parecia força, mas era medo. E o pior, quanto mais eu me armava, mais frágil me sentia. Foi quando percebi que toda essa proteção não era escudo. Era prisão. Descobrir isso doeu, porque me vi responsável por alimentar conflitos que poderiam ter sido evitados. Hoje, quando sinto a velha tentação de levantar a espada, eu respiro e penso: atrás dessa muralha tem alguém tão inseguro quanto eu. Nem sempre consigo agir assim, mas cada vez que consigo, a conversa toma outro rumo. É como se eu abrisse uma fresta no muro e, de repente, o dedo do outro se encontra com o meu. O detalhe curioso é que, muitas vezes, a mudança não precisa ser dramática.
É no gesto pequeno, no instante em que você decide não revidar, que algo novo pode nascer. Um prato esquecido na pia pode ser só desleixo, ou pode ser um pedido de ajuda mal formulado. A diferença está em como você escolhe reagir. Isso ninguém fala, que o extraordinário da vida acontece no banal. Não é na expedição heróica, mas no encontro casual, no diálogo breve, na escolha de não transformar cada incômodo em guerra. Agora, eu quero te provocar. Quantas vezes você confundiu compaixão com complacência? Quantas vezes achou que cuidar do outro significava se apagar? Eu já estive aí, fiz coisas só para agradar, pensando que era generosidade, mas no fundo era medo de rejeição. E isso cria relações falsas, pesadas. Quando percebi, entendi que a compaixão verdadeira não anula ninguém. Ela mobiliza para a ação, ela sustenta a dignidade dos dois lados. Outra camada escondida é a confusão entre responsabilidade e culpa. Quando acusamos alguém, estamos tentando nos livrar do peso, empurrando a responsabilidade para fora. Mas, no fundo, toda relação é co-construída. Quando jogo a culpa no outro, eu me torno refém também. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta, porque abre espaço para reparar, reconstruir, agir. Só que assumir isso dói, porque significa abrir mão da superioridade moral. É mais fácil se colocar como vítima ou juiz. Difícil é se ver como parte implicada. E é aqui que eu quero fechar essa segunda parte. A grande ilusão é acreditar que a vida é sobre certezas, que existe um manual de como ser bom, como se fosse só seguir os passos. A verdade é que bondade é exercício constante de incerteza, é escolher fazer perguntas em vez de sentenças, é humildade para admitir que erramos, que não temos respostas prontas. E é compaixão para caminhar junto, mesmo no meio da bagunça. Isso não é confortável, mas é real. Se existe algo que a gente raramente admite, é que nossas certezas são como prisões douradas. Elas dão segurança, mas também nos limitam. A crença de que já sabemos como o mundo funciona nos impede de enxergar as frestas, aqueles pequenos espaços por onde a vida real entra. E é justamente nessas frestas que a transformação acontece. Olha só, quantas vezes você entrou em uma discussão jurando que estava 100% certo e no calor da briga percebeu que o outro também tinha uma parte da verdade? Mas, em vez de reconhecer, você preferiu levantar a voz, insistir, revidar. É o instinto automático de proteger a imagem, o ego. O lado oculto dessa postura é que ela revela mais medo do que convicção. O medo de parecer frágil, o medo de não ter controle, o medo de que o outro esteja certo e você errado. Mas na prática, abrir espaço para a dúvida não enfraquece, fortalece.